Oi, hoje dando sequência a essa série de parábolas de Jesus, hoje vamos falar da parábola mais conhecida de todos, a do filho pródigo. Enquanto eu tomo meu chá gelado, vou contar essa parábola para vocês. Existia um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo chegou até o pai e já pediu a parte dele da herança antecipada. E assim o pai fez, dividiu a herança e deu a parte para esse filho. Esse filho, ele caiu no mundo, saiu no mundo, gastou todo esse dinheiro com farra, com bebida, com mulherada, e ele viveu, né? Aproveitou de acordo com os padrões do mundo. Até que chegou no ponto que todo o dinheiro dele acabou, né? Tudo aquilo que ele tinha pego do pai antecipado acabou, e ele se foi obrigado a trabalhar. Nesse momento, ele foi trabalhar dando comida para os porcos, foi o único trabalho que ele encontrou. Ali, alimentando os porcos, ele estava com tanta fome, né? Ele estava literalmente no fundo do poço, que ele desejou comer a comida que ele estava dando para os porcos. Nesse momento, ele lembrou do pai. Ele até faz uma reflexão, né? Quantos empregados do meu pai comem à mesa, comem melhor, né? Do que eu estou comendo. Vou voltar aqui à casa do meu pai e pedir para ser um dos seus empregados. Ele, naquele momento que ele decide voltar, ele até ensaia um discurso. Né? O discurso dele diz mais ou menos assim: Pai, eu sei que eu pequei contra Deus e contra ti, mas eu te peço que me dê um local à mesa, nem que seja como se fosse um dos seus empregados. E assim, o filho decide voltar. Quando ele está chegando na propriedade, o pai dele, de longe, o avista, né? Sai correndo à vista. Nem sei se essa palavra é certa. De longe, o pai dele vê o filho, já sai correndo, né? Já chega no encontro dele para poder abraçar. O filho começa, né, o seu discurso: Pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Mas naquele momento o pai só queria abraçá-lo, só queria beijá-lo. Já traz uma roupa nova para ele, já põe um anel no dedo dele, já troca as sandálias dele e fala: Vem, meu filho, vou fazer uma festa para comemorar o seu retorno. Você chama os empregados e pede para matar o novilho mais gordo, né, da fazenda, para poder fazer uma festa para poder comemorar o retorno desse filho. Nisso, o filho mais velho, lembra que são 2 filhos? O filho mais velho que estava ali com ele, né, o tempo todo, estava inclusive, acredito que no campo, né, e ele volta e vê aquela festa acontecendo. E ele pergunta para um dos empregados que estava ali. Pergunta, né, ele quer saber: olha, o que está acontecendo? Que festa é essa? E os empregados respondem: olha, sabe aquele irmão seu? Ele voltou. E seu pai, ele mandou matar o novilho mais gordo aqui para poder fazer uma festa para ele. E nisso, o filho mais velho começa a ficar, vamos dizer, nervoso, irado, né? E até começa a questionar. Fala: poxa, como assim? Eu tô aqui o tempo todo, meu pai nunca matou uma galinha para eu poder fazer a festa com os meus amigos. E aí nisso ele fica de fora, ele resolve não entrar na festa. O pai, vendo que o filho estava fora, sai da festa e vai até o encontro dele e fala: olha, meu filho, o que é que está acontecendo? E o filho, já muito revoltado, fala: pai, eu estou aqui o tempo todo com o senhor. Eu sempre estive ao seu lado, nunca saí, e o senhor nunca me deu um nada, nem um cabrito para poder festejar com os meus amigos. E o pai, muito sabiamente, responde, fala: meu filho, tudo que é meu é teu. Eu não preciso te dar nada, né? Tudo que é meu é teu. E hoje é dia de comemorar, porque esse filho, esse irmão seu, para mim ele estava morto e ele retornou. Ele estava perdido e foi encontrado. Bom, um geral, né, da parábola, você consegue encontrar essa parábola lá em Lucas 15. Agora vamos bater um papo um pouquinho sobre alguns detalhes dessa parábola, né? Para a gente iniciar, é importante a gente saber para quem Jesus contou essa parábola. Em Lucas 15, logo no começo do capítulo, a gente vai ler assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, Jesus contou essa parábola tanto para publicanos e pecadores que estavam com eles, mas também para os fariseus, os sacerdotes, os escribas ali que estavam à volta dele ali, ouvindo o que Jesus estava pregando, né? O que Jesus estava ensinando. Esses escribas e fariseus estavam à volta para ouvir, justamente para poder julgar, para poder
ter alguma falha, né, na fala de Jesus, ou para julgar ele mesmo, falando, poxa, ele come com esses pecadores, ele come com os publicanos. Então, por isso que eles estavam ali ao redor, e Jesus, ao falar com os publicanos e pecadores, também a palavra chegava até o ouvido deles. Essa parábola do filho pródigo, na verdade, é a terceira parábola de uma sequência de parábolas que Jesus conta, né? Jesus realmente está ali junto com os publicanos e pecadores, e logo ele já começa essa sequência de parábolas. Ele começa com a da ovelha perdida, a da dracma ou moeda perdida, e por último, essa parábola do filho pródigo. Todas com essa mesma temática de graça, de misericórdia de Deus e de quem estava perdido e foi encontrado. Essa parábola é muito impactante, né? Até nos dias de hoje. Mas tem 3 pontos que eu quero trazer aqui para a gente entender o real impacto dessa parábola de acordo com os costumes daquela época. Número 1, quando o filho pede a herança, pensando assim, até no dia de hoje, né? Uma herança antecipada já não é algo visto de bons olhos. Mas naquela época, quando um filho pede uma herança, é a mesma coisa que ele está dizendo para o pai. Pai, você está morto, eu não quero mais saber de você, dê-me seu dinheiro e pronto. Ou seja, uma atitude completamente ofensiva para aquela cultura. Fato 2. Os porcos eram considerados animais impuros para os judeus. Então, o fato dele acabar alimentando porcos é para ressaltar mesmo quão no fundo do poço ele chegou. Porque se o porco é um animal impuro, ele está fazendo um dos trabalhos mais indignos daquela época, né? Um trabalho mais abominável, vamos dizer assim, para a cultura local. Aquele trabalho que ninguém queria fazer era a única coisa que sobrou para ele fazer, alimentar os animais que eram considerados impuros. E terceiro ponto, talvez a gente não perceba, né, ou não vê isso como um problema, vamos dizer assim, mas é o fato do pai sair correndo para encontrar o filho. Naquela época, o patriarca, ele nunca corria, muito menos para encontrar um filho, muito menos para abraçar, muito menos para beijar o filho. Era como se ele se tornasse indigno, né? Uma pessoa mais velha, ela não corre, ela caminha devagar, ela não grita, ela fala baixo, ela não abraça. Então tinha todos esses costumes. Então aqui a gente já começa vendo quebrar 3 paradigmas, vamos dizer assim, numa simples história, o que leva muito choque também nas pessoas, né? Pensa os fariseus ali ouvindo aquela história, ou até mesmo todos os publicanos, todos aqueles que estavam em volta dele, porque todos estavam absortos a essa cultura. Então, Jesus traz 3 elementos, né? Não aleatório, né? Eu venho falar nos 2 vídeos que eu fiz sobre parábolas, que Jesus sempre é muito intencional, principalmente em sua parábola. E nessa não poderia ser diferente. Então ele traz 3 elementos ali para dar destaque, né, nessa parábola, que faz muito sentido com a cultura do momento e traz muito esse choque para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Agora, voltando para a parábola em si. A gente consegue identificar aqui 3 personagens: o pai, o filho mais velho e o filho mais novo, o filho pródigo. Nós vamos começar aqui um bate-papo, primeiro sobre o filho mais velho. Bom, falar do filho mais velho é um pouco desafiador, porque ele representa algo muito comum em nós: o nosso orgulho, o nosso ciúme e até mesmo uma postura de figuras religiosas locais. A gente tem que pensar que esse é o filho que nunca saiu de perto. Ele sempre esteve ali, servindo, ajudando. Podemos compará-lo àquele irmão, né? Aquela pessoa que nunca saiu ali da igreja, que está sempre presente, está sempre servindo, tem temor, mas que no fundo está ali porque deseja também ganhar algo em troca. Deseja também receber esse reconhecimento por nunca ter saído de perto. É aquele irmão, né? Aquela pessoa que às vezes somos nós também, que faz tudo certo por fora, mas esquecemos do principal mandamento, né, de Jesus: amar ao próximo como a ti mesmo. O filho mais velho também vai representar o nosso lado de não ter compaixão com a dor alheia, de achar que toda dor que não é nossa, ela é fria, ela não merece atenção. Ele vem também trazer o nosso lado que gosta de apontar o defeito do outro para mostrar o quanto estamos certos. Gosta de mostrar o quanto o outro está errado para que possamos nos exaltar. Ele mostra essa nossa natureza humana quase infantil, de querer sempre ser o centro das atenções. Ele queria que os holofotes estivessem nele, queria que o pai tivesse os olhos só para ele. E quando o irmão volta e é recebido com alegria, ele não consegue se alegrar.
Ao invés disso, ele traz o foco todo para si e transforma um momento de graça em um momento de problema pessoal. No fundo, o irmão mais velho revela o que alguns historiadores e pregadores chamam de coração farisaico, que significa aquele que se preocupa mais com o mérito do que com a misericórdia. Trazendo para os dias de hoje, é como se ele quisesse colocar tudo numa balança. Eu fiz isso, então eu mereço aquilo. Ele não fez isso, então ele não merece aquilo. Medindo assim tudo pela própria justiça, a justiça dos homens, e não pelo amor e misericórdia de Deus. Olha que forte isso. Ao invés de se juntar à festa, ele quis a dele. Ao invés dele estar alegrando com o pai naquele momento, ele fez o pai sair daquela festa para poder estar com ele. Ele não só soube celebrar o momento, mas também fez questão de fazer daquele momento também dele, né? Que olha, meu irmão não pode ser todo o centro das atenções. Eu também preciso de uma atenção. Olha eu aqui. E o que é mais difícil falar desse irmão mais velho é que às vezes nós somos exatamente dessa forma. E o que incomoda nesse comportamento é que ele revela o que nós mesmos fazemos, pensamos, falamos. Quantas vezes, em vez de nos alegrarmos com o momento do outro, ou com a volta de um irmão para a igreja, ou com celebrar uma conquista de outra pessoa, a pessoa comprou um carro, foi fazer uma viagem, casou, tem filhos. Às vezes, em vez de a gente se alegrar com esse momento, nós já vamos pro pé do nosso pai, digamos assim, olha, ele tem, eu também quero, eu também faço a mesma coisa que ele, ou eu faço mais do que ele, por que eu não estou merecendo isso? Ou às vezes nós queremos, a pessoa vem contar alguma notícia pra gente, e a gente sobressai aquela notícia e já quer contar a nossa, algo da nossa vida, como, ok, legal a sua, mas eu preciso que as atenções voltem para mim. Quando nós temos atitude dessa forma, nós estamos fazendo igualzinho esse irmão mais velho aqui, apenas trazendo à tona a nossa atitude de ciúme, de inveja, nossa pequenez diante de toda a situação. Bom, o filho mais velho já nos traz boas reflexões, né? Acho que se o vídeo parasse aqui, a gente já conseguiria sair desse vídeo com bons ensinamentos sobre o que essa parábola quer nos dizer. Porém, nós temos mais dois personagens ainda para poder conversar. Agora nós vamos falar do filho pródigo. Outro personagem que nos confronta e muito. Ele revela alguma parte da nossa natureza que nós temos, mas não queremos admitir. Muitas vezes, ao ouvir essa parábola, a gente também já tem esse olhar de julgamento desse filho. Até pensamos, nossa, realmente perdeu tudo, fez para merecer, porque quem vai pegar a herança antecipada, gastou tudo com farra, ficou na lona, ele realmente mereceu voltar da forma que ele voltou. Então, nosso primeiro olhar é esse olhar de superioridade, principalmente nesses personagens que erram, né? Nós olhamos dessa forma como se nós não estivéssemos sujeitos também a errar. A gente consegue até imaginar como foi essa saída dele, né? Ele com muito dinheiro, porque a parábola vai nos dizer que o pai tinha empregados, né? Então, mostra aquelas pessoas que tinham bastante dinheiro naquela época. Então, ele saiu com muito dinheiro, então ele devia ser rodeado de amigos, de mulheres, né, de pessoas que estavam ali só enquanto ele tinha dinheiro. E quando esse dinheiro dele acabou, ele fica sozinho, né? A história não diz isso, mas a gente consegue entender, porque é como se ele fosse abandonado, né? Igual, às vezes a gente está super bem, está cheio de gente em volta, mas a gente passa por um problema e esses amigos às vezes nos abandonam, né? Eu imagino que ele ficou nessa posição, até para poder buscar um emprego, um trabalho, os mais humilhantes, porque não sobrou ninguém ao redor dele. É importante a gente ressaltar aqui a extrema situação que ele chegou. Quando a parábola diz, ele desejou comer a comida dos porcos. A gente já sabe que os porcos eram considerados animais impuros, então isso era muito impuro para aquela época. Mas se a gente for olhar até para os dias de hoje, qualquer pessoa que desejar comer comida de porcos, a gente já entende a situação que ela está. A gente entende o nível que ela chegou. Mesmo hoje os porcos estão sendo considerados impuros, a gente já sabe o quão difícil é essa situação, né? Que fundo do poço é ele que ele está, né? Esse exemplo ele acaba sendo muito atemporal, porque também traz para a gente essa repulsa ao ouvir esse termo, né? Desejar comer comida de porcos. E é nesse lugar de fome, de miséria, de sujeira, que ele decide voltar. Essa volta, antes de tudo, a gente precisa entender o motivo.
Ele não volta porque ele está com saudade do pai ou da família. Ele volta porque ele não tem mais recurso. Ele volta porque ele não tem mais outra saída, inclusive financeira. Mas mesmo esse sendo o principal motivo, vamos dizer assim, ele sabe o que ele fez, ele reconhece que ele pecou. A parábola nos diz que ele ensaia um discurso antes, né? Ele já começa a pensar antes o que ele vai falar quando ele vai encontrar com o pai. Pai, eu sei que eu pequei contra Deus e contra ti. Então, ele sabe o que ele fez, ele reconhece o seu erro internamente e depois externamente também ao seu pai. Importante a gente frisar isso, porque ele reconhece o seu erro, ele ensaia o seu discurso, mas ele não fica num lugar de drama, não traz uma culpa exagerada. Ele simplesmente, olha, eu errei, peço perdão. E a parábola vai dizer que ele não está pedindo perdão para o lugar de filho, né? Ele não quer voltar para o lugar que ele tinha. Ele quer voltar apenas como um empregado. Ele não está pedindo um lugar à mesa. Ele está pedindo um trabalho. Porque ele sabe que os trabalhadores do pai são tão bem tratados, são muito bem tratados, que comem muito bem. Então ele está pedindo um retorno para aquela propriedade do pai, mas não para a mesa, né? Pelo menos é isso que ele achava. Estava pensando aqui, né? Na verdade era isso que ele esperava, porque não era porque necessariamente ele não queria, né? Lógico que ele queria lugar de volta à mesa, mas ele simplesmente achou, bom, eu já peguei minha herança, já peguei tudo, ali não tem mais espaço para mim, né? Então eu vou voltar com humildade e pedir apenas um emprego ali para o meu pai. A parábola ela não entra muito em detalhes nessa volta, ela é simples e direta. Mas a gente consegue imaginar o quão deve ter sido difícil para esse filho retornar. O quanto de orgulho precisou ser deixado para trás. Aqui a gente consegue perceber várias coisas, né? O peso do erro, o reconhecimento do fracasso, o medo da rejeição. Então, tudo isso deve ter passado, esse turbilhão de sentimentos deve ter passado, mesmo quando ele decidiu voltar, né? Ele estava no fundo do poço, vamos imaginar que ele estava lá no fundo do poço, olhou a comida do porco, eu quero comer essa comida, e falou, opa, peraí, vou voltar para a casa do meu pai. Ensaia um pedido de perdão, mas eu acho que ali dentro dele vem tudo, né? Nossa, eu errei, eu fracassei, eu vou ter que reconhecer que eu errei, não só para o meu pai, mas também para o meu irmão. E como será que eu vou ser recebido? Qual que vai ser essa rejeição? Será que meu pai vai me dar um lugar à mesa? Ou será que meu pai vai me dar um local para trabalhar? Ou será que meu pai não quer nem saber de mim? Será que eles vão fingir que eu estou morto, né? Eu imagino que esses sentimentos aqui a gente só está confabulando, mas eu creio que isso deve ter passado por ele, sabe? Ele deve ter pensado em tudo isso, porque o reconhecer que errou, mesmo estando no fundo do poço, ele é muito difícil. Ele traz muito dessa natureza humana que a gente tem falado, né? Desse orgulho, dessa necessidade de estar no certo, dessa vaidade. Então, assim, voltar não deve ter sido fácil, mas ele voltou. E isso mudou toda a história dele. Bom, antes da gente falar sobre o pai, deixa eu me apresentar. Meu nome é Samantha Bauer, sou uma pessoa que foi encontrada por Jesus e encontrou ele e que está aqui na internet com esse canal para poder falar um pouco do que Jesus fez na minha vida e levar também a sua história, a sua mensagem adiante. Então, se você chegou até aqui, puder deixar o seu like, compartilhar para outras pessoas que você crê que deva ouvir essa palavra, já me ajuda bastante. Já te agradeço. Agora, voltando, vamos falar do pai. Deixa eu dar meu último gole do meu chá aqui. E vamos lá. O pai é, sem dúvida, a figura de maior destaque nessa história. Ele representa que Jesus, o coração do pai que está em Jesus. O pai é a expressão máxima da misericórdia, do amor incondicional. É da graça que não espera perfeição para abraçar. É a graça que corre para encontrar o arrependido. É ele que espera a porta. Olha que interessante. O texto vai dizer: estando o filho ainda longe, o pai o viu. Isso traz tantos significados. Significa que o pai estava à espreita, né? Será que todo dia ele ia naquele local e ficava olhando para ver se um dia o filho ia voltar? Significa que ele não virou as costas. Significa que ele estava ali na esperança até que ele o vê. E quando ele vê o filho vindo,
Ele não espera o filho chegar até a casa. Porque ele podia esperar, né? Ele já sabia que o filho estava vindo, ele podia, vou esperar o filho chegar, deixa eu ouvir o que ele tem para falar. Mas aí quando ele vê, ele é tomado por uma emoção tão grande que ele sai correndo encontrar o filho. Nós já vimos aqui no início do vídeo que isso é considerado algo muito indigno, algo vergonhoso para aquela época. Mas ele não está nem aí. O filho que ele tanto esperava, voltou. Então ele sai correndo ao encontro do filho. É como se ele não pudesse esperar mais nem um segundo para poder tocar, para poder abraçar aquele filho dele. E ali, quando ele chega, né, para encontrar o filho já começa a falar. Ele tem um discurso todo ensaiado, mas o pai interrompe, porque ele não está ali querendo saber de discurso e de palavras. Ele está apenas interessado no coração arrependido. Ele está apenas interessado de que o filho voltou. E agora vem uma parte linda e cheia de significado. Não que outra parte da parábola não tenha sido, mas o pai manda trazer uma roupa nova, um anel e uma sandália. Vamos falar um pouquinho o que cada elemento desse significa? A roupa nova, a túnica, que nesse caso simboliza a restauração da dignidade. Ele não seria visto como servo, mas seria visto como filho, limpo e honrado. O anel representa a identidade e a autoridade da família. Ali é como se o pai estivesse dizendo: você ainda é filho, você pertence à família. As sandálias eram sinais de liberdade. Escravos andavam descalços naquela época, já os filhos não. Então ali com essa sandália ele fala para ele: você não é servo, você é filho. Esses detalhes são tão lindos, né? Eles enriquecem ainda mais a parábola e aquecem o nosso coração, né? Eu, quando li essa parábola e agora falando, né, a gente fica até um pouco emocionado, porque isso traz muito significado, né? A túnica, o anel e as sandálias, tudo ali dizia algo, né? Sem o pai precisar falar, você é meu filho, ele traz coisas que vão firmar mais ainda, né? Dar mais significado, né? Olha, você é meu filho e tem tudo o que há direito para si. Você não é o servo, você não precisa andar descalço. Você tem um anel, porque você tem uma família. E agora você tem roupas novas, porque tudo aquilo que passou, essa roupa sua, pertence a um passado que não vale a pena lembrar agora. Agora uma nova vida começa para você. Isso mostra que a graça não é recompensa pelo que fazemos, é o presente pelo que somos, filhos amados, mesmo quando falhamos. E o mais bonito é que o pai também sai da festa para poder encontrar o filho mais velho. Ou seja, ele não abandona ninguém, ele não faz acepção. Ele ali vai encontrar os dois filhos, do que voltou e do que estava ali do lado dele, mesmo distante. O Pai é esse Deus que nos ama quando estamos longe, quando voltamos, quando estamos perto e quando estamos perto, mas também estamos distante dele. Ele não força ninguém a entrar na festa, mas deixa a porta aberta. Ele nos convida, nos espera, nos abraça, mesmo com as roupas sujas e os pés descalços. Essa é a graça escandalosa de Deus. É esse amor que não mede merecimento, mas oferece reconciliação. É um pai que não desiste dos seus filhos, nem dos que vão embora, nem dos que ficam amargurados. A mensagem central dessa parábola, com certeza, é sobre a volta para casa. Jesus contou essa história para mostrar o quanto há alegria no céu por um pecador arrependido e como Deus o espera de braços abertos. Essa não é uma história de um filho que errou, é também a história de um pai que ama sem reservas e de um irmão que, mesmo estando perto, não compreendia o coração do pai. Jesus está mostrando que o reino de Deus não é para aqueles que se acham perfeitos, mas para aqueles que sabem que precisam e necessitam dessa graça e misericórdia dele. É sobre deixar o orgulho de lado, admitir que estamos distantes, admitir a nossa pequenez e às vezes é simplesmente voltar. Às vezes a gente está vivendo como esse filho pródigo, desejando comida de porcos, insistindo em seguir sozinho, caindo cada vez mais fundo, se afundando mais, quando tudo o que Deus quer é que a gente peça ajuda. Outras vezes, estamos como o filho mais velho. Por fora, parece que estamos no caminho certo, mas por dentro,
distante do coração do Pai, cheio de alta justiça, sem compaixão. E talvez você que esteja ouvindo esse vídeo, que chegou até aqui agora, esteja se sentindo assim, envergonhado, no fundo do poço, sem saber para onde ir, com medo de voltar, com medo de chegar, com medo que as pessoas vão falar, medo da rejeição. Mas essa parábola é uma resposta direta a esse medo. Deus não está te esperando com uma lista de cobrança. Ele está te esperando com um abraço. A casa está aberta. O lugar à mesa continua reservado. O convite ainda continua de pé. Voltar é difícil, sim, mas é o começo de tudo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.